Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma série de vídeos na nossa série sobre profecias, escatologia, final dos tempos. Nós vamos falar especificamente sobre o arrebatamento da igreja, algumas definições, as várias interpretações, o panorama dessa visão. Vamos dialogar um pouquinho sobre isso, a extensão do arrebatamento, se parcial ou total, e algumas definições e bases bíblicas para aquilo que nós vamos falar, ok? Então continue conosco, compartilhe com outras pessoas, siga o nosso canal e aprenda mais sobre o final dos tempos, a volta de Jesus e temas escatológicos afins, ok? Sobre o arrebatamento da igreja, o que nós poderíamos falar? Conforme nós já falamos em vídeos anteriores, arrebatamento, a palavra arrebatamento não está nas escrituras, Portanto, essa ideia aparece em 1 Tessalonicenses 4:17 e deriva de um termo grego que significa arrancar, tirado com força, ok? Então, para ser mais específico, esse texto está relacionado apenas ao translado dos cristãos que estiverem vivos quando Jesus voltar. No entanto, é claro, o arrebatamento normalmente se refere à transladação dos cristãos vivos de sua mortalidade terrena para a imortalidade no céu, conforme afirma 1 Coríntios 15, de 50 a 58, ok? Também fala, quando a gente fala de arrebatamento, também traz à memória, à nossa mente, a ressurreição dos corpos corruptíveis dos cristãos para a incorruptibilidade celestial, tá bom? 3 passagens são básicas e descrevem detalhadamente o arrependimento da igreja. João 14, de 1 a 3, 1 Coríntios 15, de 50 a 58 e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, são os 3 textos e as referências bíblicas sobre isso, ok? Existem diferentes aspectos do arrebatamento que nós vamos estar abordando logo em seguida. Quais são as várias interpretações sobre essa temática tão importante escatológica? Primeiro, no século XIX, o ensino sobre o arrebatamento da igreja voltou a ser difundido mundialmente. Isso levou a vários questionamentos sobre esse assunto. Por exemplo, um dos questionamentos: a segunda vinda de Cristo envolverá vários estágios? Qual será o relacionamento desses estágios com o período da tribulação? É outra pergunta que surgiu. Outra terceira pergunta seria: qual a distinção entre Israel e a igreja no plano de Deus? É outra pergunta que se faz. E uma das questões mais escatológicas, mais debatidas desde então, diz respeito ao momento em que ocorrerá o arrebatamento. E aí surgem vários posicionamentos com relação a isso. Primeiro, o que pensam os amilenistas? Os amilenistas veem a segunda vinda de Cristo como um evento único, não separam o arrebatamento da segunda vinda de Cristo, que será seguido, segundo eles, da ressurreição e do juízo generalizados. E já para os pós-milenistas, como nós já falamos em vídeos anteriores, não há um arrebatamento distinto. Não há um arrebatamento distinto. Porém, os pré-milenistas, somos nós aqui, oferecem 4 respostas possíveis a esta questão, a esses questionamentos aí que nós fizemos. Para eles, o arrebatamento pode ser parcial, ou seja, somente certos cristãos serão arrebatados. Segundo, ele pode ser pré-tribulacional, antes da tribulação. Em terceiro lugar, mesotribulacional, ou seja, no meio da tribulação. Ou pode ser pós-tribulacional, é outro posicionamento escatológico, pré-milenista, conforme nós estamos dialogando aqui e falando. O arrebatamento parcial diz respeito à extensão do arrebatamento, enquanto os outros 3 que nós estamos mencionando aqui concentram-se no tempo, ou seja, no momento em que esse arrebatamento acontecerá. Qual é a extensão do arrebatamento? Será que é parcial ou total? E para nós entendermos um pouquinho mais, vamos dar uma breve definição do arrebatamento parcial, para que você possa entender um pouquinho. O arrebatamento parcial ensina que somente os cristãos que estão vigiando, que estão esperando pela volta do Senhor, serão considerados fiéis e dignos de escapar
dos terrores da tribulação ao serem levados pelo arrebatamento, conforme descrito em 1 Coríntios 15. Quais são os seus defensores, né, ao longo da história? Aparentemente essa visão teve origem com Robert Govet em 1835. Ele a descreveu no seu livro Entrance into the Kingdom, The Apocalypse Expounded by Scripture, que uma tradução seria Entrando no Reino, o Apocalipse exposto pelas Escrituras. Seria a tradução para o português. Isso também foi ensinado por J.A. Sais, D.H. Pember, outro erudito também, D.H. Lang, e o movimento também da igreja local do famoso Witness Lee ensinou muito sobre essas questões, ok? Quais são as questões teológicas envolvidas nessa visão de arrebatamento parcial? Primeiro, salvação. Como é que eles pensam acerca da salvação? Os defensores do arrebatamento parcial defendem a salvação pela graça e a segurança eterna dos santos. Porém, interpretam as passagens debatidas sobre a segurança como fazem os arminianos, né? Vocês sabem, os arminianos são aqueles que creem que sim, pode se perder a salvação, que a salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre, mas que a salvação pode ser perdida se não for vigiada, cuidada, zelada. Infelizmente as pessoas acabam apostasiando, né? Abandonando a fé, apostatando, e abandonando a fé. Mas com uma exceção importante, pensam eles acerca da salvação. E o que é isso? O prejuízo para o cristão que peca não é a perdição, mas ele não participará do milênio. Então, para eles, todo cristão tem o direito de herdar o reino, mas isso pode ser perdido com a desobediência aqui na terra. Segundo lugar, o que eles pensam acerca da santificação? Muitas vezes, né, os defensores do arrebatamento parcial dão grande ênfase à santificação e à santidade. Podem ensinar, por exemplo, que o batismo do Espírito Santo está ligado ao poder para testemunhar e que a plenitude e a habitação do Espírito são apenas para alguns cristãos, não para todos. Essa ênfase influencia sua visão do arrebatamento, ou seja, somente os cristãos espirituais serão arrebatados para escapar da tribulação. Como é que eles acreditam a questão da primeira ressurreição? A primeira ressurreição é vista por eles, os que pensam e acreditam no arrebatamento parcial, é vista como a ressurreição para que os cristãos espirituais recebam o seu galardão. Não é algo para todos. Os cristãos que não vencerem serão ressuscitados somente depois do milênio. Portanto, essa segunda ressurreição, que envolveria somente os ímpios, incluirá tanto cristãos quanto ímpios, conforme ensinam esses teóricos, né, esses especialistas nessa área, ok? Qual é o panorama geral dessa visão que nós estamos falando aqui? Os defensores do arrebatamento parcial ensinam que o arrebatamento e a ressurreição dos vencedores ocorrerão em diversas ocasiões diferentes. Primeiro, pouco antes do início da tribulação, os santos maduros que estiverem vivos serão transladados e os santos que estiverem mortos serão ressuscitados pelo poder de Deus. Segundo lugar, durante os 7 anos da tribulação, outros santos da era da igreja que não estavam prontos no início do arrebatamento serão arrebatados em vários intervalos, dizem eles. São vistos, por exemplo, em Apocalipse 7, 9, em Apocalipse no versículo 14 também, em Apocalipse 11, versículo 2, em Apocalipse 12, versículo 5. A palavra aqui é filho e inclui os crentes, segundo afirmam eles. E também em Apocalipse 16, 15, um arrebatamento para livrar os cristãos da guerra do Armagedon, é o que afirmam eles, e o arrebatamento final somente acontecerá no término desse período. Terceiro, eles pensam antes, durante e depois, ou seja, no final do milênio também ocorrerá a ressurreição dos cristãos que não participaram das primeiras ressurreições. Aí já é uma ressurreição, segundo afirmam eles para o galardão, juntamente com a ressurreição dos incrédulos. Aqueles que creram entrarão no reino eterno, mas terão perdido o reino do milênio. É o que afirmam esse posicionamento do arrebatamento parcial. Qual é a base bíblica usada para apoiar essa visão do arrebatamento parcial?
Primeiro, sofrimento, né? Muitas passagens ensinam que os cristãos devem passar pelo sofrimento antes que possam reinar com Cristo em glória. Portanto, os cristãos devem sofrer agora ou no período da tribulação, conforme afirmam eles, baseados em Lucas 22, de 18 a 30, Atos 14, 22, Romanos 8, de 16 a 17, Colossenses 3, 24 e 2 Tessalonicenses 1, de 4 a 5. Alguns associam, né, o fogo mencionado em 1 Coríntios 3, de 12 a 15, com a tribulação, e dizem que Apocalipse 3, 5 pode se referir a um apagamento temporário do nome dos cristãos carnais do livro da vida durante o período das recompensas que os vitoriosos vão desfrutar. Uma perguntinha surge aqui: o que é a primeira ressurreição? É o que surge aqui. Uma vez que as escrituras veem a primeira ressurreição como um prêmio a ser conquistado, isso significa que nem todos os cristãos vão recebê-lo, apenas os vitoriosos, afirmam eles, baseados em Mateus 19, 28 a 29, Lucas 9, 62, Lucas capítulo 20, 35, Filipenses capítulo 3, de 11 a 14, e Apocalipse 2, 11 e Apocalipse 3, 5. É o que afirmam eles com relação à primeira ressurreição, ok? Então, só para resumirmos um pouquinho, o pré-tribulacionismo, né? Acredita na morte e ressurreição de Cristo, antes do início da tribulação, no arrebatamento da igreja, né? Nos 7 anos chamados de tribulação, e aí Cristo voltaria em glória para reinar 1000 anos e depois adentrarmos na eternidade, né, gloriosa, descrita na palavra de Deus. Então, pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento ocorrerá antes desse período chamado pela Bíblia de tribulação. O mesotribulacionista crê na morte, na ressurreição de Cristo, na dispensação da era da igreja, né? A era da igreja ou dispensação da graça. Crê que haverá 3 anos e meio iniciais, princípios de dores, e no meio desse período, desse primeiro período inicial de juízos de Deus mais leves sobre a terra, haverá então um arrebatamento no meio desse período, por isso mesotribulacionista. Depois 3 anos e meio de grandes tribulações sobre a terra, juízos muito mais ostensivos, terríveis sobre a terra, e aí a igreja voltaria com Cristo em glória na batalha do Armagedão, e estabeleceria os 1000 anos ou o milênio na terra, para depois usufruir da eternidade, né, tremenda, futura, gloriosa, descrita na palavra de Deus. Os pós-tribulacionistas também creem na morte, na ressurreição de Cristo, na dispensação da graça, na era da igreja, e creem que todos, né, vão passar por essa grande tribulação, e o arrebatamento e a volta de Cristo são os mesmos eventos que acontecerão antes da implantação de Cristo, do reino milenar por Cristo, que ocorrerá de 1000 anos sobre a terra e logo em seguida a eternidade, ok? O arrebatamento parcial é isso que nós falamos. Eles acreditam na morte e ressurreição de Cristo, na dispensação da graça ou era da igreja, né? E eles creem que vai ter vários arrebatamentos, tanto no início da tribulação quanto em vários períodos durante a tribulação, períodos de arrebatamento parciais, e aí a igreja voltará com Cristo, né? Implantará durante 1000 anos o reino milenar na terra e depois usufruirão da eternidade, ok? Também, voltando a falar sobre a questão da base bíblica para a visão parcial, né, do arrebatamento parcial, o que eles creem acerca da salvação? Entende-se, né, por eles que um cristão pode perder a salvação e assim perder a chance de ser arrebatado antes da tribulação. Conforme eles creem, estão baseados em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, em Gálatas 5, de 19 a 21, em Hebreus 12, 14, ok? E o batismo do Espírito? Uma vez que o batismo do Espírito é visto como recebimento de poder para testemunhar, nem todos os cristãos que estão no corpo de Cristo, portanto, nem todos serão necessariamente arrebatados, é o que afirmam eles. E a recompensa? O que pensam eles sobre a recompensa?
O arrebatamento é visto como uma recompensa que nem todos os cristãos receberão, conforme Mateus 24, de 40 a 41, Mateus 25, de 1 a 13, 1 Coríntios 9, 27, 2 Timóteo 4, 8, Tito 2, 13, Hebreus 9, 24 a 28 e Apocalipse 3, 10. Alguns problemas com relação a essa visão do arrebatamento parcial. Primeiro, a exclusividade. Vemos em 1 Coríntios 15, de 51 a 52, uma declaração explícita de que todos serão mudados, não apenas alguns. Segundo lugar, sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo de fato une todos os cristãos ao corpo de Cristo, conforme nós vemos em 1 Coríntios 12, 13. Então, todos experimentarão a promessa do arrebatamento. Ou seja, nós cremos que o arrebatamento será total e não parcial. Terceiro, quem será punido? O período da tribulação nunca é descrito como uma época de castigo à igreja ou parte da igreja, apesar de alguns entenderem assim como os mesotribulacionistas. É um tempo chamado de aflição de Jacó. E sempre que nós lemos a palavra Jacó, nós fazemos uma referência a essa aflição que Israel e os impenitentes sofrerão durante esse período como juízos de Deus sobre a terra. Recompensas, né? Qual é o problema com relação às recompensas? O arrebatamento não é uma recompensa pela vida piedosa. Ela será recompensada com as coroas, não com o arrebatamento. O arrebatamento é apenas um reflexo de uma vida santa, piedosa, maravilhosa com o Senhor, conforme afirma 2 Timóteo 4, 8 e outras passagens que tratam sobre as coroas, os galardões, as recompensas que serão recebidas no tribunal de Cristo, que acontecerá no céu, enquanto os juízos de Deus na tribulação estarão rolando sobre a terra. Qual é o tempo do arrebatamento? Existem basicamente 3 respostas para essas questões, sobre o momento em que ocorrerá o arrebatamento em relação ao período de 7 anos da tribulação. O pré-tribulacionismo afirma que ele precederá o início do período total. O mesotribulacionismo ensina que ele ocorrerá no meio dos 7 anos proféticos da tribulação, ou seja, a igreja, segundo diz os mesotribulacionistas, estará na terra durante os primeiros 3 anos e meio, princípio de dores, né? Mas será levada ao céu naquele momento, escapando assim da segunda metade da grande tribulação ou dos piores juízos que a terra já vivenciou ou experimentou. Já os pós-tribulacionistas entendem que a igreja continuará na terra durante todo o tempo de tribulação, de juízos, mas o arrebatamento descrito em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, segundo eles, os pós-tribulacionistas, ocorrerá no final. Ele será então seguido imediatamente pela segunda vinda, e nós vamos tratar, examinar mais individualmente cada uma dessas visões melhores em vídeos posteriores. Tá bom? Continue conosco, nós demos apenas uma breve definição das diferentes posturas entre os questionamentos e posicionamentos com relação ao arrebatamento. E é muito importante nós compreendermos todos esses posicionamentos, tomarmos nosso posicionamento diante de Deus e esperarmos, é claro, nos prepararmos para esse momento glorioso profético, conforme afirma a palavra de Deus. Tá bom? Continue conosco, Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e seu coração.